Bom dia, galerinha. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira, né? Então, nós temos aula de língua portuguesa. Então, pega o livro de língua portuguesa de vocês e abra aí na página 276, que vamos falar hoje de crase, né? Esse acento gráfico. Mas antes, eu desejo para você e a sua família uma excelente semana, muita saúde, muita luz, muita paz para todos vocês. Daqui a pouco eu vou estar lá na escola, recebendo as atividades de vocês, corrigindo, né? E lançando as notas. Então, se você tiver bloquinho de atividade em casa, já pode estar mandando lá para a escola para mim fazer as correções, tá certo? E lançar as notas de vocês. Então, pega o livro aí na página 276. Essa semana nós não vamos enviar atividade no bloquinho, então vocês vão assistir as videoaulas e fazer as atividades dos livros e no caderno quando for necessário, tá certo? Então, aí na página 276, nós vamos falar de crase. Aí vocês já abriram o livro, vocês já vão ver aí que a gente vai falar de crase. Então, crase, gente, é um nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido, né? Ou a inicial, com a inicial dos pronomes demonstrativos, os pronomes demonstrativos, aqueles que a gente demonstra algo, né? Aquele, aquilo, aquelas meninas, aquele lápis, aquele estojo, aquilo que eles estavam comendo, aquilo que eles estavam falando. Então, quando tem essa relação inicial também com os pronomes demonstrativos e com os pronomes também relativos, a qual, a quais, né? São os pronomes relativos. O acento indicador da crase é o acento grave. Então, o acento, né, que você utiliza na crase é o acento grave, aquele contrário, assim, tá certo? Então, na língua portuguesa, gente, a crase é a fusão de dois A, tá certo? Que aí, quando junta essa mistura, crase significa mistura, então, quando tem essa mistura de dois A, você utiliza o A com o acento, né, o contrário, o acento grave é o contrário, que chama-se crase, tá certo? É a união. Crase é a união de duas vogais, de dois A, tá certo? Então, é proibido utilizar crase em algumas palavras, tá certo? Quais são elas, tia Jamile? Gente, é proibido usar crase antes de palavras masculinas, ou seja, nós só utilizamos crase antes de palavras femininas. Entre palavras repetidas, né? Como eu digo, pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Repetir a palavra pouco nessa frase. Então, é proibido utilizar crase nessa expressão, tá certo? Utiliza só o a, o artigo normal. Antes de verbos e antes de pronomes. Então, não se utiliza crase novamente. Crase é a mistura, é a fusão de duas vogais. Quais são essas vogais? Dois A. Então, quando eu junto esses dois A, quando tem essa fusão, essa mistura, eu tenho a crase, tá certo? É a união dessas duas vogais. Então, é proibido usar a crase antes de palavras masculinas, quando as palavras forem repetidas, antes de verbo e antes de pronomes, tá certo? Então, se eu não posso utilizar antes de verbo, não posso utilizar antes de pronome, não posso utilizar antes de palavras masculinas, não posso utilizar antes de palavras repetidas numa oração, quando é que eu posso utilizar a crase, Jamile? Nós podemos utilizar as palavras femininas, né? Diante de palavras femininas, usar em expressões que indicam hora. Então, sempre que tiver às 7 horas, vou almoçar às 11 horas, entendeu? Então, sempre que indicar horas, você vai estar utilizando a crase. Antes das locuções verbais femininas que expressam ideias de tempo, de lugar, de modo, tá certo? Nós vamos estar utilizando a crase. Aí na página 276 de vocês diz assim, ó, leia a frase e observe a palavra destacada.
Cíntia foi à academia. O acento grave, né, a crase aí, sobre a palavra a, indica a contração da preposição a com o artigo. Então, na aula passada, quem assistiu a aula passada online, né, nossa aula online de quinta-feira, a gente classificou as palavras nas orações, não é verdade? Então, a gente fez essa classificação e aí vocês puderam identificar nas orações quem é o artigo, quem é o substantivo, quem é o verbo, né? Quando o a, né, é artigo, quando tem advérbio, né? Tudo direitinho. Então, a gente fez essa classificação. Quem assistiu a aula passada já está entendendo bastante aí também sobre crase. Então, a crase deve ser usada antes de palavras femininas. Novamente aí diz, ó, enviei uma carta à sobrinha, estou atento às mudanças, vou à Rússia, né? Então, para decidir-se sobre o uso da crase antes de lugares, combine o a com para, na ou da ou pela. Se essa combinação for possível, então usa-se a crase. Observa aí a regrazinha no livro de vocês, ó. Por exemplo, se é possível dizer vou para a Rússia, passou pela Rússia, veio da Rússia, então usamos a crase vou à Rússia, tá certo? Então você fica sempre atento a essas regrinhas. Não confunda o uso de a normal, artigo, com a craseado, em a com h de existir. Então, o a com h de existir, existe, o h com a, né? O a com h é no sentido de existir, tá certo? Então, a normal pode ser o artigo ou pode ser a preposição, né? O a, acraseado, é a contração da preposição a com o artigo a, e o a é o verbo de haver conjugado na terceira pessoa do singular, né? Que é usado em expressões que indicam tempo decorrido com o mesmo sentido que se faz. Então, aí tem alguns exemplos que vocês podem estar observando. Faça leitura aí dessa página novamente, tá certo? Para vocês entenderem bem direitinho. Aí tem uma atividade na página 277, tá certo? Eu quero que vocês resolvam essa atividade. E aí tem também uma atividade no caderno aí, na página 277, que diz assim: escreva no caderno um texto sobre a importância da reciclagem para a preservação do meio ambiente. Então, na aula de sexta-feira tinha uma atividade sobre reciclagem. Eu quero que vocês façam esse texto e mandem para mim, tá certo? Eu vou ficar aguardando. Na página 278 também tem outro texto, o atobá marrom e o lixo. Então, vamos lá fazer a leitura do texto? Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês rapidinho e vocês vão acompanhar em casa. Em casa, vocês vão fazer outra leitura, tá certo? Em vez de usar apenas gravetos, folhas e outros materiais naturais para acomodar seus filhotes, os pais atobás marrons usam também linhas de nalho, pedaços de isopor, objetos de metal, pontas de cigarro, enfim, qualquer material deixado por humanos nas proximidades das ilhas. O contato dos filhotes com a poluição desde o início de suas vidas pode constituir uma ameaça a determinadas espécies de aves marinhas, incluindo o atobá marrom. Então, existem dois grandes riscos. O primeiro é o emaranhamento em cordas, linhas e redes de pesca, que pode causar sufocamento ou a fratura de asas e patas e morte dos animais. O segundo é quando o filhote engole pedacinhos de plásticos, esponjas, anzóis e outros itens que podem causar sufocamento, engasgo ou feridas internas no seu aparelho digestório e também pode causar a sua morte. Então, virando a página, o Brasil está entre os 20 países que mais despejam lixos nos oceanos, cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Esse lixo permanece no mar por longo tempo. Plásticos in alho, por exemplo,
por até 500 anos, porque sua decomposição é lenta. As aves constituem o grupo de animais com o maior número de espécies afetadas diretamente pelo lixo que despejamos no oceano. Que papelão o nosso, hein? Então, gente, tem aí uma notícia, né? Tá aí disponível no site aí, vocês podem observar. org.com. Então, vocês observem que o Brasil, né, é um dos países que mais polui os oceanos. Então, as nossas praias, todas as praias estão... você pode encontrar plásticos, podem encontrar lixos, garrafinhas de água, entre outros, né? E tem uma atividade aí da página 279 falando sobre esse texto. Então, tem uma atividade aí para vocês resolverem na página 279 e 280, falando, né, sobre a interpretação desse texto aí dos atobás marrons, né? E o lixo, o seu contato com o lixo desde, né, o seu nascimento. Então, vocês vão resolver essa atividade aí, vão mandar para mim. E na página 281 também só tem 4 questõezinhas super fácil, falando de sujeito, de predicado, de plural, de preposição de advérbio, tudo que a gente já estudou, né? Nessas últimas semanas. Então, vocês vão resolver aí essa atividade, fazer leitura do texto novamente, começar aí com a página 276 crase até a página 281, tá certo? Vão resolver essa atividade, fazer leitura do texto e mandar para a tia, tá certo? Um beijo, viu, gente? Tchau, até amanhã. Fica com Deus.